Espera só um instantinho. Tá tudo bem com vocês aí, Pedro e Alves? Podemos? Sim, tudo certinho. Obrigada. Então vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Olá, olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda para mais um Happy Hour aqui do Festival Conhecendo os ODS. A gente vai ter sempre no final do dia um bate-papo sobre o que rolou no dia e sobre as produções que vão ser apresentadas, que estão sendo apresentadas aqui durante o festival. Eu sou Paulina Chamorro, sou jornalista e vou conduzir essas conversas com vocês. E o nosso tema agora, o nosso tema hoje é em cima do documentário Um Presente à Prova de Futuro. Vamos falar muito sobre uma nova economia, economia circular, sobre muitos gargalos e necessidades que a gente precisa discutir, sempre focando em cima dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Para a gente ter essa conversa, eu tenho o prazer de trazer aqui, convidar aqui já para a mesa o Silvio Rocha, fundador da Tocha Filmes, produtor executivo do documentário Um Presente à Prova de Futuro. Silvio, tudo bem? Prazer. Oi, querida Paulina, tudo bom? Obrigado, tá tudo ótimo aqui. Maravilha. E também nosso outro convidado para essa conversa hoje é o João Malavolta, jornalista, fundador da EcoSurf. Tudo bem, João? Prazer imenso te ter aqui. Oi, Paulina, o Silvio, prazer é meu estar com vocês hoje nesse dia incrível e vamos juntos. Vamos juntos, vamos juntas. E é o seguinte, gente, bom, para iniciar, né, o título do documentário é fantástico. Eu já tive a oportunidade de conversar muitas vezes com o Silvio com relação a isso. Então, acho que seria legal nesse papo a gente começar com a história, né, de onde veio esse título, porque conta muito, né, de como foi fazer essa produção. Legal, Paulina, essa pergunta é bacana mesmo, porque esse título ele remete a quase 2016, que eu estava inspirado a fazer um filme sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que era um documentário que tinha a intenção de começar a tangenciar esses temas, né, que estavam ligados à política que estava sendo implementada. Mas vamos combinar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos não é nada muito sexy, né? Assim, é uma coisa um pouco ainda bastante difícil de você fazer, aprofundar e transformar isso num documentário, digamos, de entretenimento. E foi quando eu conheci, numa palestra, a famosa tal da economia circular, ou seja, foi a primeira vez que eu vi o conceito, com a Beatriz Luz, numa virada sustentável, e realmente a ficha para mim caiu ali, porque eu não sou cineasta, né? Eu estou cineasta, eu sou um administrador de empresas, então para mim a questão dos modelos econômicos foi algo que eu sempre trabalhei muito na minha formação e na minha antiga vida profissional, que era ligada ao mundo corporativo. Então, quando eu me deparei com a economia circular e todo esse redesenho do modelo econômico que claramente já está exaurido, que é o modelo linear, de capitalismo linear que a gente vive hoje, para mim realmente fez total sentido abordar o tema, que, claro, a política nacional, resíduos e tudo que eu pretendia falar é um fragmento da conversa toda, né, do documentário todo, e fez muito sentido porque realmente, através da economia circular, existe uma possibilidade da gente redesenhar os processos, redesenhar a nossa maneira de habitar esse planeta, né? De ressignificar uma série de hábitos que a gente estava muito fácil, né? A gente usou e usurpou desse planeta de uma maneira desmedida, né? Inclusive hoje a gente está completando aí o dia do overshooting da Terra, ou seja, cada ano que passa a gente está gastando os nossos recursos que são regeneráveis num período mais rápido e mais curto. Então, a economia circular se coloca na nossa frente agora como uma opção totalmente viável, né? A gente já vê isso implementado em vários países, cidades e em microempresas, ou seja, você pensar um pouco também em ambientes menores.
E um presente à prova de futuro, acho que diz um pouco sobre isso, ou seja, a gente viveu e vive de uma maneira a que a gente está dando todas as chances para o futuro dizer o que vai acontecer e criar rupturas de sistemas e processos de maneira totalmente desenfreada, desgovernada. Então, viver, né, ter um presente à prova de futuro é ter um presente que vá ser próspero com o nosso futuro, ou seja, que não vai simplesmente esperar que, né, o futuro possa chegar aqui e apresentar o lado, né, triste das mazelas que a gente já está vendo aí, principalmente em relação às mudanças climáticas. Então, fiquei com essa ideia desse título na cabeça no momento de produção do documentário e acho que a ideia, o resultado foi muito positivo, né? Acho que é trazer essa ideia da economia circular de uma maneira acessível, tanto que o Lenin é o nosso narrador da história, então acho que ele aproxima, né, as pessoas que dificilmente se mexeriam para assistir um filme sobre economia circular. Então, acho que essa é um pouco a missão, ou seja, usar o audiovisual, o conteúdo, de uma maneira que seja sempre entretenimento, mas com mensagem, com potencial de transformação para que as pessoas, de fato, possam ser impactadas. E se você sair desse filme tentando identificar um pedacinho de responsabilidade ali naquele latifúndio que você pode mudar, que você pode processar de outra forma, para mim é uma vitória, um sentimento de que a missão foi bem feita. João, trazendo um pouco também, né, da história, da sua história e da história da EcoSurf, né, para a galera que não conhece, né, do porquê está aqui hoje para debater sobre economia circular, eu queria que você contasse um pouco dessa sua história, do que uma pessoa que está de frente ao mar, de quem está no mar constantemente, tem a ver com um debate sobre resíduo, sobre uma nova economia. Como é que surgiu a EcoSurf e nessas mais de 2 décadas aí de atuação, de limpeza também, né, do oceano e das praias? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a galera conhecer. A EcoSurf ela nasce há 2 décadas, né, na virada do século, no ano 2000. O Instituto EcoSurf é criado no litoral paulista, na cidade de Itanhaém. É uma cidade incrível, um lugar de uma paisagem única, tida como a segunda cidade mais antiga do Brasil. É uma cidade de 1532, que tem um patrimônio histórico, ambiental e cultural extraordinário. Então, a EcoSurf nasce para ser uma guardiã, uma zeladora de tudo isso que a cidade possui até hoje. E quando a gente pensa na questão do resíduo, se tratando de economia linear para a economia circular, o mote de trabalho da EcoSurf foi sempre olhar para a poluição das praias, né? Entendendo o surfista como um sujeito social, como um agente que poderia contribuir, assumindo a responsabilidade no cuidar desse lugar que ele passa boa parte da vida, que são as zonas costeiras e marinhas. E dentro desse entendimento, de uma compreensão um pouco mais holística, o resíduo é algo que a gente percebe como um sintoma, né, desse modelo linear que realmente não funciona, não deu certo. E o lixo, né, o chamado lixo, hoje numa compreensão um pouco mais ampla, o resíduo, ele é de fato um símbolo desse modelo. E aí a EcoSurf ela começou a fazer os mutirões de limpeza de praia, organizando grupos de pessoas na cidade, e o trabalho foi se transformando, foi ampliando, alcançando outras regiões, outros estados, outros países do mundo, e já se vão 2 décadas. Então, acho que quando a gente pensa hoje nesse olhar de uma economia circular, de uma economia regenerativa, a gente não pode deixar para trás esse passivo ambiental que ainda existe, né, enquanto uma assinatura negativa desse modelo linear que a gente se utiliza até agora. Então, é importante a gente começar a rever o nosso modo de vida e buscar, né, outros olhares para quando a gente pensar, se tratando de resíduo, como gerenciar, né, algo que para nós é tão importante que, ao mesmo tempo, se transforma num problema de ordem planetária. Então, quando a gente fala hoje e percebe as inovações e como
o mercado começa a se comportar na questão de resíduo, é muito importante os passos que estão sendo dados. Eu acho que o filme, o documentário, ele trouxe muito na narrativa, né, os exemplos das dinâmicas hoje dentro das casas das pessoas e, ao mesmo tempo, também como as empresas estão se comportando em trazer essas alternativas para esse modo de vida que a gente precisa superar, né, de uma economia que extrai, processa, descarta e cria pilhas e pilhas de lixo a todos os instantes. Uma sociedade que também esbanja e que desperdiça, não tem noção, né, dos recursos. Como o Silvio bem lembrou, a gente está falando no dia, né, da sobrecarga da Terra, dia 29 de julho de 2021. Essa é uma medição que começou, né, também junto com a EcoSurf lá em 2000 e começa a ser medido de quanto que a humanidade demanda dos recursos e a capacidade de regeneração do planeta, né? A gente está falando hoje já de para seguir os padrões de consumo que a gente utiliza, seria necessário um planeta e meio para dar conta disso. Ou seja, a gente já passou do cheque especial, chegou na metade do ano de 2021, a gente está usando o cheque especial de recursos do planeta. Silvio, o documentário ele passa, né, por muitos temas relativos de ODS, né? Falando dessa conectividade, né, que o João trazia, que eu estava citando, a gente está falando de consumo e produção responsáveis, a gente está falando de cidades, a gente está falando de uma energia que tem que ser revista, tem que ser cada vez mais acessível e mais limpa, a gente está falando de justiça climática, a gente fala até de agricultura, né, agricultura sustentável, água, acesso, água limpa, poluição, enfim, tudo circula muito em torno a consumo. Ou eu estou enganada? Não, você tem total razão, Paulina. Acho que o filme, a gente quis trazer não uma comparação absolutamente linear entre o Brasil e os Países Baixos, porque acho que é muito complicado você comparar duas realidades tão diferentes, mas a gente quis mostrar, né, a realidade no Brasil e nos Países Baixos, e nos Países Baixos a gente acompanhou o dia a dia de uma família típica holandesa que a gente conseguiu encontrar lá no nosso trabalho de casting. E foi muito interessante, porque é mais uma ferramenta do ponto de vista de linguagem, da gente trazer esse assunto para o dia a dia das pessoas que não conhecem a economia circular. Então, mostrar que uma família, né, tem lá suas atividades diárias de ir para a escola, almoçar, andar, se deslocar, ou seja, todo esse enredo que a gente consegue mostrar pela família para as pessoas que estão assistindo o filme, eu acho que aproxima e realmente provoca uma reflexão numa necessária mudança de hábito. Ou seja, a gente precisa, de fato, entender que a nossa pegada nesse planeta, quando a gente tinha 1 bilhão, 2 bilhões de habitantes, era uma. Quando a gente ultrapassa os 7 bilhões de habitantes, de fato, como você bem colocou, o planeta não consegue mais suportar esse ritmo desenfreado de consumo, né? Então, a gente realmente procurou trazer pessoas, né, especialistas que pontuam essas questões, né, como psicanalistas, com pessoas que estudam muito a questão da psique do consumo, como que a pessoa se comporta, né, e é impactada por uma quase que uma doença do que precisa consumir ou precisa trocar um bem imediatamente porque tem uma versão melhor ou tem a moda provoca isso. Então, de fato, a gente conseguiu fazer essa viagem por diversos segmentos, né, que agora até merece uma série esse projeto, porque, como você bem falou, a construção, a agricultura, né, o alimento, o ato de se deslocar, a energia. Então, cada uma dessas vertentes que a gente tangencia no projeto mostram
que a economia linear nos trouxe até aqui, como que o impacto que isso causou e como que já existem processos já desenvolvidos e já implementados, principalmente nos Países Baixos e na Europa, que mitigam ou eliminam todas as faces ruins do capitalismo linear, né? Então, acho que essa comparação entre Brasil e Países Baixos ele tem muito mais um sentido de não simplesmente mais um 7-1, né? Mas mostrar que é possível, existem já né, tecnologias ou processos ou maneiras de encarar o habitar no planeta que realmente ou diminui muito esse impacto ou praticamente zera esse impacto. João, eu gosto muito de sempre te ouvir trazendo o exemplo de quem está lá vendo no final, o final do trajeto, né, desse consumo, de quem vivencia isso e ainda mais há tanto tempo, né, 2 décadas aí trabalhando com a questão de limpeza de praias, que na verdade são um espelho dessa sociedade de consumo, né? A gente está vendo, né, vem pelos rios, pelos córregos, chega no oceano, saem das cidades, né? Principalmente o lixo plástico, que a gente tem visto consideravelmente aumentando e cada ano aumentando consideravelmente, né? Então, é uma reflexão importante, né, de ser feita, né? O que passa nessa cabeça, ou como vocês têm visto pela EcoSurf, com tantos anos já de experiência, sobre esse sistema e sobre o que a gente está colocando, né? Eu sempre gosto de te ouvir sobre o tal do lixo passivo, de quem que vai se responsabilizar, que é esse material que vai chegando e realmente vai se acumulando, né? Boa, mas antes de entrar na sua pergunta, Paulina, eu só queria trazer ainda o que você bem colocou, o Silvio, a respeito do dia da sobrecarga na Terra, né? Eu lembro quando começou essa data, acho que os primeiros relatórios e estudos foi pela WWF Internacional, e a gente tinha essa data por volta do mês de outubro, né? E a cada ano ela vem aumentando, né? Então a gente de outubro passou para setembro, agora depois agosto, e hoje nós estamos em julho, né? Então a gente está vivendo esse cheque especial cada vez mais cedo, né? Essa perda de capacidade de resiliência do planeta de nos prover recursos. E eu acho que o termo recurso, aí a gente entra num debate um pouco conceitual. Quando a gente usa a palavra recurso, possibilita a gente pensar em algo que nós podemos gastar. E já tem algumas pessoas trazendo uma outra expressão que é bens naturais ao invés de recursos naturais. Porque bens naturais é algo que a gente tem que cuidar. Então, só para deixar um pouco essa reflexão. E se tratando hoje, quando a gente percebe, né, o fim, né, do consumo das pessoas, né, aquele material que ela usou ali por minutos, por segundos, e o que ela fez com aquilo. E quem vive na beira da praia, eu digo, na borda da piscina, quem está de frente para o mar, a gente vive hoje, né, uma emergência da poluição plástica no oceano, né? Os últimos dados diz que o plástico sai da gente para nós mesmos. A gente já encontrou microplástico, nanoplástico na placenta das mulheres, no pulmão, né, dos seres humanos. Então, é algo que ainda parece que não está assustando tanto as pessoas, porque não tem ainda uma conotação total direcionada aos testes químicos que vão conseguir possibilitar a nossa compreensão de riscos que isso causa à nossa saúde. Mas em algumas espécies de invertebrados, de peixes, a gente já sabe que os químicos contidos nos plásticos, quando eles são liberados nos organismos, eles já causam a mudança hormonal, fazendo animais mudarem de sexo e assim por diante. Então, é algo que a gente tem que ter um ponto com muita atenção, que não é só um plastiquinho, como disseram 7 bilhões de pessoas, né, os 7 bilhões e meio de pessoas, quando elas pensam no seu descarte. E aí, naquela máxima do que não existe fora, né? A gente só muda do nosso campo de visão quando faz a mágica de dar aquele nó no saco, que ele é escuro, inclusive, um saco preto, para a gente não ver o que tem dentro, coloca na calçada, vira as costas
escuta o barulho de um caminhão e, de repente, a mágica aconteceu. Só saiu do nosso campo de visão. Isso foi parar em algum aterro, em algum lixão, e isso é um problema, porque a gente está enterrando o recurso, né? Porque o lixo é o material misturado, mas o material separado ele é o resíduo e tem muito valor. E quando a gente tem esse material mal gerenciado nas cidades e acaba vazando para os córregos e para os corpos d'água de maior fluxo, que alcança os rios, e todo o rio, né, por uma questão de gravidade, corre para o mar, né? As águas que correm pelos continentes em algum momento alcançam o mar, e o mar fatalmente virou depósito, né, de quantidades aí já inestimáveis, né, de materiais plásticos, né? Há quem o diga que tem mais microplástico, nanoplástico no oceano do que estrelas no céu, né? A quantidade é de trilhões de micropartículas. E no dia a dia de quem está na praia, quem surfa, quem faz esporte náutico, estamos agora, né, nas Olimpíadas, eu vi um canoísta brasileiro que treina na cidade de Piraju, aqui no centro-oeste do estado de São Paulo. Ele disse que entre os treinos dele, pegar lixo, né, do rio que corta a cidade dele já é uma constante, para você ver o drama que a gente vive. Esse material, ele é um material que tem nome e sobrenome, né? Então, quando a gente pensa, como o Silvio trouxe para o começo da nossa transmissão, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei extremamente moderna, com dispositivos formidáveis, porém pouco implementado. Existe um lobby muito forte da indústria, tanto da indústria petroquímica quanto da indústria de conversão dos materiais, que fazem as embalagens, para que essa lei não seja implementada na sua magnitude. Então, a cada tempo, a gente tem ali pílulas, né, de implementação dessa lei, que de fato não ataca o problema de modo que a gente sinta, né, resultados efetivos e que torne eficiente um dispositivo que demorou 20 anos para ser aprovado na Câmara Federal, e que já temos 10 anos desde que essa lei foi promulgada, e há 10 anos ela não é implementada em sua totalidade, e quiçá a gente tem nos municípios, né, alguma aplicação prática que consiga, né, frear o avanço dessa poluição. Então, a gente tem um desafio gigante. E pelo EcoSurf, a gente agora, recentemente, estamos lançando uma campanha chamada Nosso Oceano. Fizemos uma atividade, ação piloto, que tem entre seus objetivos dimensionar a distribuição espacial da poluição por macro-resíduo sólido em ambientes ao longo da costa do sul e do sudeste. E o nosso ponto de largada foi uma ilha incrível na cidade de Florianópolis, e, para nossa surpresa, um lugar que é um patrimônio arqueológico, cultural e paisagístico, tinha muito resíduo, que são os materiais que são transportados pelos ventos, pela deriva oceânica, que estão em suspensão na água e, de algum momento, quando, por conta das marés, chega nesses paraísos. Então, a gente tem até um termo que você usa muito, Paulina, paraísos plastificados. E aí, quando a gente olha para isso, isso é oriundo de um passivo ambiental, né, de uma quantidade de material assustadora, de toneladas diárias que os ambientes naturais recebem, e que a sociedade, o setor produtivo, a classe política ainda está de costas para esse problema. Então, a EcoSurf faz esse alerta e traz na sua mensagem sempre essa provocação de quem é a responsabilidade de buscar esse material. A gente já não encontrou a resposta, mas estamos construindo ela a cada dia. Mas é um gancho, não encontrei uma resposta, mas é um gancho perfeito para passar para o Silvio com relação a isso, né? O documentário teve uma preocupação de olhar para diferentes aspectos dessa cadeia, tanto da economia linear em transição, se é que é possível fazer essa transição, e eu acho que talvez eu ia fazer outra pergunta, mas vou mudar. Você acha, depois de todas essas experiências que vocês viram no documentário, de que é possível fazer uma transição da economia linear para a circular, ou é necessário se reinventar a partir do zero para a economia circular funcionar de fato? É uma pergunta bastante difícil de responder assim, de um sim ou não, Paulina. A gente viu, de fato, experiências que são bastante exitosas, né? A gente vê que a tecnologia hoje ela tem proporcionado ganhos, né, realmente impensáveis para justamente você acelerar esse processo, né? Eu me lembro de fazer de uma das entrevistas, a gente estava falando com o Robert Jahn, que é o chairman e o fundador do Circular Economy, que é das organizações mais importantes que discutem esse tema.
E a gente perguntava para ele, não, é legal falar de economia circular aqui, sentado em Amsterdã, né, olhando para o canal, tudo funcionando, IDH do país 5 ou 7, assim, né, super educação e todo o básico da população já foi atendido há no mínimo 100 anos, né? Como é que a gente faz isso no Brasil ou na África? Ele realmente falou, olha, de fato é um desafio enorme, mas vou te dar um exemplo de um segmento que não tem nada a ver com economia circular, mas que aconteceu e isso, de fato, preconiza essa possibilidade de acontecer em outros segmentos. Sistema bancário, por exemplo. Na África, países saíram da desbancarização total, de nunca ter aberto uma conta em banco, para o mobile banking, sem precisar ter agências de banco. Então, assim, isso quer dizer o quê? Claro, não tem nada a ver com economia circular no primeiro momento, mas possibilita com que a gente tenha ganhos de serviços e novos produtos para a humanidade de uma forma geral, que não necessariamente vai fazer com que a gente faça o trajeto linear, né, que as outras economias mais avançadas fizeram para chegar lá. E, obviamente, com todo o passivo que gerou das más ideias e da pouca visão de quanto que representaria isso em termos de pegada de carbono e dejetos e lixo e por aí vai. Então, assim, é difícil. A gente tem visto que o documentário também fala um pouco de futuro, das próximas gerações. Acho que existe uma discussão atual para caramba, que é a chegada dos millennials, né? A gente tem visto que essa geração ela já faz parte do mercado consumidor, ou seja, vai cada vez mais ganhar espaço e se tornar uma parte substancial do mercado que consome, e também nos países, né, são pessoas que estão chegando em posições de tomada de decisão, seja em governo, seja em empresas, também com uma visão que os dados, né, os números, as pesquisas indicam que são pessoas, uma geração que tem uma preocupação com o sentido, né, da existência de uma empresa, ou o que é trabalhar, o que é, né, se relacionar, que é bastante diferente do que a nossa geração trouxe. Então, assim, você começa a colocar nessa equação tecnologia, essas pessoas que entendem que a empresa tem uma responsabilidade muito maior do que apenas dar lucro, que na minha geração era isso que se falava, e a ação subia da empresa na bolsa porque era uma empresa que dava lucro e distribuía bons dividendos. Hoje a gente tem visto que o mercado está cada vez mais seletivo em relação a esse tipo de empresa que apenas pensa no seu resultado e pouquíssimo no impacto que gera para fazer a produção daquele bem, ou na comunidade, no próprio meio ambiente. Então, assim, é uma jornada que precisa ser feita rápida, difícil, mas eu tenho, assim, acredito que as empresas, diferente dos governos, que na sua grande maioria são democracias, e aí pressupõe-se que há discussão, debate, votações, e etc. e tal, as empresas elas podem mudar numa canetada de uma reunião de conselho, por exemplo. Ela pode tomar uma decisão de parar de fazer um determinado produto, ou oferecer um novo serviço, ou admitir inclusão, né, de gênero, ou seja, mudar a forma dela trabalhar muito rapidamente, muito mais rapidamente. Então, acho que se as empresas foram e são hoje um grande parte da culpa, ou carregam esse passivo que o João tão bem falou, do ponto de vista de inundar o mercado com produtos, né, que tem uma obsolescência rápida, que tem uma utilização bastante duvidosa. Se elas são parte desse problema, ou a parte principal, acho que elas têm que ser a parte principal agora da solução também. Eu acho que a gente tem que começar, como consumidor, a cobrar essas empresas e tirar do mercado empresas que não tenham um comportamento mais ético e compatível com a situação, e torcer para também que as pessoas que estão chegando nas empresas como CEOs e diretores, ou seja, que também cheguem e provoquem a aceleração dessas conversas, e aí sim a gente tenha uma aceleração nessas agendas positivas que a gente está discutindo aqui hoje. É uma questão também, né, de mercado, né? Porque, como o João bem colocou, a gente está falando de bens naturais e
e como a gente começou a nossa própria conversa, né? São bens naturais que são finitos. A gente já está vendo que são finitos, vão ser finitos para a sociedade, para as empresas, para os governos, né? Todos nós, no fim das contas, somos indivíduos, seres vivos em cima desse planeta e demandando, né, esse planeta. Então, talvez essa questão venha também por um olhar de futuro de mercado, né? Ou seja, eu preciso ter energia, eu preciso ter água para continuar produzindo, eu preciso ter bens naturais para continuar vivo, né? Vivo enquanto produzindo, enfim, essas coisas. João, você acha que você é um cara que está sempre também pensando muito sobre isso, sobre os sistemas, né? Justamente por estar ali no final, vendo a ponta, né? Muitas consequências disso. Como é que você tem visto esse crescimento e essa adaptação, em alguns casos, das empresas para a economia circular? Olha, eu acredito em 3 coisas que são balizares, né? A informação para gerar o conhecimento e o conhecimento para mudar comportamento. A gente pode falar disso por horas, mas a gente está vivendo numa era da informação, né? Então, a gente hoje, claro, existe um momento de fake news, mas a gente está aprendendo a lidar com isso. Rapidamente, acredito que a gente vai superar essa mazela dessa questão da internet, que está criando distúrbios sociais surreais, para ser o termo correto. Mas quando a gente aprende a lidar com a quantidade de informação e processar essa informação se transformar em conhecimento, esse conhecimento for distribuído e conseguir fazer com que a gente mude comportamentos, eu acho que a gente vai estar começando sim a avançar e ampliar a velocidade dessa jornada, que é uma jornada que a gente não tem para onde voltar. A gente já está num ponto de não retorno, quando a gente fala hoje de crise climática, de emergência climática. A gente sabe do tamanho do desafio que nós nos impusemos, né, ao longo desse modelo que a gente veio praticando e fazendo a manutenção dele, né, historicamente. Então, eu percebo que o meu olhar está muito focado em soluções. Eu acho que o consumidor é um grande player, né? Ou melhor, é o principal player desse jogo. Porque quando a gente consome, a gente escolhe o mundo que a gente quer viver. Isso é fato. E os dados e as informações que chegam, que essa nova geração, a geração, né, dos millennials para frente, cara, os caras eles não estão nem aí pro legado, né, do que suas famílias construíram. Eles querem viver a experiência positiva, propositiva, que causa impacto positivo na vida das pessoas. Então, a gente enxerga que hoje, quando a gente trata de consumo de produtos, principalmente, já tem mais de 25% dos millennials já demonstram que querem consumir de empresas que tenham responsabilidade social, que pensem nas suas externalidades, de produtos que representem causas, que seja de gênero, seja causa animal, ambiental, de raça, enfim. Então, acho que esse consumidor está muito atento e eu digo que é por conta da informação, e essa informação ela gera uma compreensão maior, essa compreensão maior talvez mude esse comportamento. E dentro hoje do modelo que a gente vê empresarial, e aí eu acho que é uma área que o Silvio tem até um pouco mais de propriedade para poder falar, as empresas, elas para expandirem seus negócios, elas vão atrás de dinheiro nos bancos. A partir do momento que o banco começar a criar regras, né, que elas tenham que atestar, elas estão fazendo a parte dela, pensando nesse mundo que não vai deixar ninguém para trás, as empresas vão ter que se adequar ao sistema financeiro vigente e impor a elas. Isso é um grande ganho, e aí é como o Silvio bem colocou, numa canetada só, a gente consegue ter resultados expressivos, né? A gente sempre tem hoje já exemplo de uma grande envasadora de refrigerante que por minuto coloca 1 milhão de unidades do seu produto nas prateleiras do mundo, né? Só nessa conversa já foram 34 milhões de unidades, e a gente sabe que uma empresa desse porte ela tem capacidade, por ter capilaridade, de fazer com que suas ações, de fato, queiram resolver o problema, no caso, olhando para resíduo, sejam possíveis, né? Então, acho que esse mundo é um mundo sem volta, o mundo da economia circular, o mundo dessa economia regenerativa, desse capitalismo consciente. Ele é necessário e ele se faz hoje presente no nosso dia a dia. A gente só tem que conseguir maximizar isso e olhando justamente para os países
né, do sul, os países mais pobres, e criar as estratégias de também fazer chegar acesso às necessidades básicas desses povos, como o Silvio falou. Talvez na Holanda, há 100 anos, eles já conseguiram dar dignidade para a sua população, e hoje, ainda no Brasil, a gente tem pessoas morrendo de frio, né, em situação de rua. Então, no meu olhar um pouco mais cético, eu coloco algumas dúvidas quando eu vejo que a gente não consegue cuidar dos nossos, mas eu acho que a gente já começou e a gente tem um longo trabalho pela frente. E como dizem, quem planta tâmara não colhe tâmaras. Então, vamos plantar tâmaras. Boa. Silvio, o João tocou um ponto da importância, né, da comunicação para o bem e para o mal, né, mas principalmente para o bem, né, e o documentário é isso, né, uma outra ferramenta também de comunicação, onde são apontados, né, os desafios que a gente está à frente, mas também tem um bom componente, tem um excelente espaço para falar de exemplos, sim, possíveis, de exemplos que são aplicáveis, de exemplos que são exemplos, né? Ou seja, que sirvam de exemplo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa dosagem e a importância de trazer também uma realidade possível, né? Um futuro possível, né? E aí somado também como o Lenine, né? Que é um artista também super inspirador, se somou ao projeto. Legal, Paulina. Uma das coisas que eu mais acredito, quando eu saí do mundo corporativo e resolvi empreender no mundo do audiovisual, foi uma coisa que hoje eu tenho muito mais convicção de que o audiovisual, de fato, ele é uma ferramenta de transformação para o bem e para o mal, sem dúvida. Ou seja, hoje o nosso consumo de banda, né, de celular, quase que 80% é composto por vídeo, consumo de vídeo. As pessoas, elas se sentem atraídas a aprender, a se comunicar através dessa imagem, entendeu? Então, assim, a força realmente de um documentário é bastante interessante, porque agora chega no celular das pessoas, aonde quer que elas estejam, né? Tendo um sinal, e a gente tem visto que existe um investimento absolutamente desmedido para que todos tenham acesso à internet, né? Esteja onde estiver, porque se torna um consumidor, né? Então, acho que isso é um caminho muito importante. Uma das coisas que me chamou mais atenção na trajetória desse projeto, quando você fala, né, de exemplo, por que os holandeses, né, os habitantes lá, eles têm uma componente tão inspiradora, eles são tão, né, transformadores, estão sempre com ideias tão avançadas, né? A gente conversou com professores, conversou com pessoas que de fato estudam a psique do povo holandês, e tem uma passagem muito interessante. Há 1000 anos, eles controlam a questão das marés, dos diques, né, no espaço deles, que 1/3 do território fica abaixo do nível do mar. Ou seja, se eles não controlam o regime de marés e diques e etc. e tal, simplesmente eles ficam embaixo d'água. Então, isso começou há 1000 anos atrás. Então, assim, o espírito de colaboração entre o povo é uma coisa realmente invejável. Eles têm isso no DNA, como nós brasileiros gostamos de Copa do Mundo, que aí todo mundo fica amigo e conversa. Lá eles têm essa coisa do dique, porque há 1000 anos atrás, se eu estou na minha propriedade e no meio da noite eu percebo que está acontecendo algum problema na parte do dique ali perto da minha casa, eu toco um sino e toda a comunidade vai acordar e vai ajudar, porque eles sabem que se estourar o dique na minha frente da casa do Silvio, em meia hora a comunidade inteira está embaixo da água. Então, existe um senso de empatia, de responsabilidade em relação ao seu e ao que o seu impacta no próximo, que às vezes a gente não vê aqui no Brasil, entendeu? A gente tem uma sociedade que não tem esse olhar do cuidado, da empatia. Então, acho que esse talvez seja um dos maiores ensinamentos que esse filme sutilmente coloca, mas tem um professor que é um uruguaio que mora há 30 anos em Amsterdã e leciona na universidade lá, fala. E é legal porque é um uruguaio com uma mente sul-americana, né, que você conhece bem, né, Paulina? Mas ele consegue fazer a leitura
desses dois polos, né? Então, isso, para mim, é uma das mensagens mais importantes. Ou seja, a gente precisa voltar a ser empático, a gente precisa se colocar no lugar do outro. E acho que isso, não só do outro humano, mas do outro animal e do outro planeta, né? Ou seja, à medida que a gente consiga fazer ter esse olhar, né? Que até o ODS 18, que não é um ODS ainda, digamos, oficial, mas é um ODS que fala de empatia ativa pela vida, passa por aí, ou seja, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Como eu falei, do animal, da árvore, da água, do outro, né, ser, e ter essa empatia e ter ação, ir lá ativo, né? Ir lá e tentar realmente, se o outro está com algum desconforto, a gente tem que tentar mitigar esse desconforto. Então, essa parte mais filosófica, mas é algo que é bastante impactante para mim, foi impactante para mim, a gente tentou trazer um pouco no conteúdo do filme. O Lenine foi também um desfecho, assim, cara, que eu vou te falar que foram um dos momentos mais interessantes de tudo, porque quando a gente voltou para o Brasil, depois da viagem para a Holanda e começou a montagem do filme, né, o roteiro de montagem, a gente discutiu, o Gui Stockler, roteirista, o Edu Rajabali, diretor, beleza, vai haver um narradora, vamos montar a estrutura do filme, né, para que ele seja um documentário narrado. E aí, estava ficando super legal, já estava bastante estruturado, e a gente começou a ficar meio tenso, assim, bom, mas beleza, é um homem ou uma mulher? É um homem mais velho ou uma menina estilo Greta, que vai ser mais, né, herdeira do caos aqui que a gente está criando? Então, a gente começou realmente a ficar numa situação apreensiva, porque, né, de fato, a narração ela dá uma cara para o filme, não tem jeito. É um filme que leva aquela voz, né? E uma noite, de verdade, eu dormi e sonhei com o Lenine, porque eu fiquei ouvindo um disco dele e fui dormir, e obviamente essas coisas acontecem. Cara, acordei no dia seguinte, falei, é o cara, tem que ser ele. Liguei para o nosso produtor musical, que fez toda a trilha para nós, falei, Simão, por favor, me arranja o telefone do Lenine, vou ligar para ele na cara dura e vou fazer esse convite. E, de fato, obviamente não falei com ele, mas falei com a Ana, que é a esposa dele, que cuida muito dessas questões de agenda, etc. Ela falou, não, Silvio, legal, mas o Lenine não faz isso. Eu falei, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar o filme, por favor, você assiste o filme, mostra para ele, e aí a gente conversa, o nosso diretor, o Edu, ele vai conduzir a história de uma maneira que ele vai se sentir à vontade. Puxa, não é que uma semana depois ele assistiu o filme. O Lenine é um recifense holandês, né? Se você perceber a conexão que existe, é gigantesca, né? Ele tem uma voz, obviamente, muito interessante também para a gente tirar desse eixo Rio-São Paulo, desse sotaque normalizado de brasileiro e levar para um sotaque extremamente potente, que é do Nordeste, né? O Lenine tem uma conexão com a Holanda, ele viaja muito para lá, ele tem projetos musicais na Holanda e é um cara, do ponto de vista, obviamente, do ativismo ambiental, fantástico. Então, realmente foi um encontro muito bacana, ele curtiu demais. E aí ele veio para São Paulo uma tarde para gravar no estúdio, e aí também eu vou dividir com vocês um outro momento tão interessante, porque mostra a grandeza do Lenine nesse momento. Ele estava realmente um pouco ansioso, porque ele chegou assim no pé do ouvido, aí já dentro do estúdio, já com toda preparando para começar a fazer a passagem da voz. Ele chegou assim para o Edu, eu estava assim, só ouvindo assim, ele conversando com o Edu meio baixinho, falou assim, Edu, é o seguinte, eu me dirijo. Quando eu vou para o palco, eu canto mais rápido, mais devagar, subo a voz, porque eu sei, a minha direção para mim mesmo. Eu estou assumindo agora uma posição que você vai me dirigir, então eu preciso deixar você feliz. Como é que você quer que eu dê a entonação desta frase, ou desta palavra? Então, você vê o quanto que a grandiosidade dele de se colocar numa posição, né, do talento e da personalidade que ele é, do ponto de vista criativo, mas entender a maneira de interpretar o que o diretor do filme tinha mentalizado para aquela cena, para aquela frase. Então, assim, e ele fez de uma maneira muito espontânea, passou 3 vezes a narração e, poxa, era para escolher qualquer uma das 3 que estava valendo. E foi super bacana. Ele realmente é uma pessoa muito, muito aberta, muito um guerreiro mesmo, um resiliente assim na arte e no ativismo ambiental. E acho que foi
um casamento super legal e traz essa história de você, no fundo, você está fazendo um conteúdo de entretenimento. Não é uma aula, não é um curso, com todo respeito às aulas e cursos, obviamente, mas pô, quantas vezes eu já assisti, eu já ouvi pessoas falando, é o filme do Lenine? Eu falei, é o filme do Lenine, cara, vai ver o filme do Lenine. Daí o cara, de repente, está tendo alguma sabatina de economia circular e, de repente, por causa do Lenine, ele assistiu o filme e foi tocado, ou, quem sabe mudou um comportamento, um hábito. Então, acho que é um pouco dessa pegadinha que a gente fez. Que fofo, que fofo. João, tivemos aí um visitante na tela. Tem uma, e que também é uma boa história para a gente falar sobre esse ODS escondido, né? Eu acho que é um ODS subjetivo, esse 18, porque são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você está aqui nesse festival conhecendo os ODS, você que está nos assistindo, mas esse ODS 18, eu acho que ele é transversal a todos, né? Que é quando a gente precisa olhar para ter essa empatia e também se entender, né, como mais um integrante dessa coisa louca e maravilhosa que é o nosso planeta, com tudo que a gente faz importa, tudo que a gente está se colocando tem um certo impacto. Então, eu queria trazer que você nos trouxesse um pouco dessa reflexão sobre isso, né? Sobre não só a questão da justiça climática, como a gente está vendo muito frente hoje, né? A gente falou da fome também, um outro ODS, a erradicação da pobreza, outro ODS, mas, enfim, como uma pessoa que está em constante contato com a natureza, como você, pode nos trazer essas reflexões da conexão que a gente precisa retomar com a natureza, de que a gente não olhe para recurso e olhe para bens naturais, ou seja, coisas que nos fazem bem, de como é que a gente volta a se conectar com um planeta vivo para mantê-lo vivo. Olha, a pergunta bem difícil a resposta. Olhando um pouco para o esporte, né? Eu acho que os esportes que são praticados em ambientes naturais, em praias, em rios, em montanhas, em lagos, eles têm essa capacidade de fazer se religarem, né? De religar as pessoas com o que a gente chama de casa comum. Eu acho que essa compreensão de morada ela é muito fundamental, extremamente fundamental, para a gente poder entender um pouco do que o Silvio trouxe, que há 1000 anos na Holanda, eles vivem em comunidade, né? Eles têm desafios comuns e, na hora de buscar a solução, eles também se organizam de modo que a solução seja coletiva e que permita, né, que todos participem na tomada de decisão para o melhor daquela comunidade. Eu acho que a gente se distanciou demais disso. Eu acho que a gente tem uma passagem do filme que eu acho extraordinária, quando fala também da educação, como que a Holanda cuida dos seus filhos, porque a criança ela nasce a partir de uma família, mas ela é cuidada pela comunidade, ela é um filho da comunidade. Se uma criança está num horário fora da escola, por mais que não seja o seu filho, você para o carro, pega a criança e leva no posto policial mais próximo, no posto comunitário, e entrega essa criança, e ali a comunidade, o posto comunitário, vai atrás da família para entender porque aquela criança estava na rua e não estava na escola, no horário da escola. Porque quando a gente cuida enquanto comunidade, eu acho que os resultados e os distúrbios a gente consegue prever e evitar esses caminhos, essas rotas de coalizão que a gente vive no Brasil, infelizmente, o tempo todo, né? Então eu percebo que às vezes a gente vai fazer uma palestra aqui, outra ali, e teve um dia que eu pedi para as pessoas fecharem os olhos, e aí quando elas abriram eu perguntei, né, o que elas sentiram, né? Algumas falaram, não senti nada. Vocês não sentiram, né, que vocês precisam de uma coisa básica para viver, que é o ar para respirar, porque a gente vive tão no automático. E o que a gente está fazendo com esse ar, né? Como que a gente está usando esse ar? Então, porque a gente já vive nessa dinâmica do dia a dia, nesse fluxo que nos empurra.
Então, existe até uma questão de olhar essa robotização da vida, né? Da gente estar reproduzindo essa lógica totalmente que nos coloca em situações extremamente de dificuldade nas relações humanas, e a gente não consegue nem parar para olhar o que está acontecendo. Por vezes eu digo para as pessoas que importa mais é a paisagem do caminho do que onde a gente está chegando. Às vezes o destino não é tão importante quanto esse caminhar, né, do que a gente está olhando pelo vidro do nosso carro. Então eu enxergo que quando a gente conseguir estabelecer essa reconexão, né, que de fato nos assegura a vida, pensando nesse sentido de comunidade, o que é comum a todos, tanto os problemas quanto as soluções, a gente vai ter um entendimento um pouco maior. A gente já vive hoje numa aldeia global por conta da hiperconectividade. Eu sou de uma geração, e acho que vocês também, sem entregar a idade, que a gente entrava na internet. Hoje a gente já acorda conectado, né? Então, essa aldeia global, a gente tem que começar a transferir isso para uma cultura dessa empatia, de uma cultura de significado, né? Onde a gente possa, de fato, ter um rebatimento que seja algo que transforme a sociedade no nosso potencial do melhor que a gente tem para oferecer. Agora, como fazer isso? Eu acho que é do microcosmo ao macrocosmo. É uma questão de reproduzir lógicas, mas aquelas lógicas que, de fato, como se fosse um fractal, né? Aquela coisa que sai do micro ao macro, mas que cria um padrão, e esse padrão seja de algo que permita a humanidade se sentir mais humana. Exato, né? E isso nos leva ao início da nossa conversa, quando a gente estava falando sobre a questão do consumo e como tudo isso nos conecta com diversas frentes, né? Então, você falou do ar que a gente respira. Se a gente olhar para uma outra conexão mais profunda, já existem tecnologias para ter energia renovável em cima do vento, né? Ou seja, sem a gente precisar extrair, mas o que o planeta nos oferece, enfim, são novos olhares para os sistemas, para uma nova configuração no sistema produtivo, para dar conta e ter uma justiça social, né, para todos e todas neste planeta. Silvia, minha última questão agora, a gente está indo já quase para o finalzinho do nosso papo, é com relação aos exemplos brasileiros, né? O filme rodou bastante, né? A gente teve a oportunidade pré-pandemia de assisti-lo, né, no cinema, né, João? E foi muito bacana, mas também ele já rodou e imagino que você deva ter tido muitos retornos sobre isso, né? E qual que é como conseguir aplicá-lo aqui no Brasil, ou como o Brasil está para a questão da economia circular, mesmo que seja em alguns casos, né, de produtos especificamente? Eu acho que a gente conseguiu tangenciar no filme exemplos interessantes no Brasil, que também são ainda, digamos, ainda não tão impactantes, porque eles são um produto, uma forma de fazer oferecer determinado produto, ou de uma cadeia que se organizou para poder fazer o recolhimento do resíduo gerado naquele produto. Mas, assim, são questões que eu acho que tem tudo para evoluir. Assim, acho que tem tudo para a gente conseguir mais presença, né, e mais impacto. Muitas das empresas que a gente conversou são empresas que são multinacionais e que têm já nos seus países de matriz guidelines, né, e processos muito mais consolidados de trabalho e de como oferecer esses produtos. Então, a gente vê que isso está chegando de uma maneira mais rápida aqui no Brasil, porque são empresas que estão conectadas dentro de um mesmo grupo econômico. A gente tem um exemplo super bacana de uma plataforma que conecta desperdício de alimento, né? Ou seja, pessoas e entidades que podem doar alimento que não será consumido para quem precisa. Então, são coisas assim muito simples no sentido são muito óbvias, né? São muito objetivas, né? E que a tecnologia hoje está favorecendo essa conexão.
a gente vê, né, que existem exemplos já de rastreamento, sejam de produtos ou dos próprios resíduos, que a gente vai começar a ter daqui para frente com a tecnologia, e isso vai realmente começar a dar nome aos bois, de quem polui, de quem comprou aquele bem também é responsável para dar destino, né, correto àquele resíduo. Então, assim, são pequenos exemplos, mas que a gente já vê que é possível, sim, é quase que um momento de tomada de atitude. Então, assim, eu olhando para o meu negócio, para a minha pequena empresa, a Tocha Filmes, eu também procurei conhecer como de toda a pegada de carbono desses projetos, porque não adianta eu também estar aqui investindo tempo e dinheiro na produção de um conteúdo e eu sou né, uma entidade, uma empresa, uma pessoa que não tem no mínimo essa consciência de fazer esse cálculo de qual que é o caminho que você está escolhendo. Então, eu optei por fazer esse cálculo de todos os projetos da Tocha desde 2018, e é interessante que quando você faz esse cálculo, te mostra o quanto você abusou de alguns artifícios que estão aí disponíveis e que num próximo filme, num próximo projeto, eu já não vou fazer isso, eu vou fazer menos. E seja o que for, a pegada que resultar desse cálculo, você vai lá e tem como zerar. Não é que é uma coisa, não sei o que fazer, não. Então, assim, isso coloca realmente uma situação quase que inédita na nossa vida, que é uma questão de decisão. Existe como você neutralizar a sua pegada de carbono. É uma decisão se você vai querer fazer isso ou não. Então, assim, não é... Antigamente era uma coisa meio etérea. Hoje você vai no mercado, né, tokenizado, que tem crédito de carbono negociados, tem preço, como se comprasse uma ação. Então, você vai lá, eu calculei as 40 toneladas de carbono que resultou, né, nos meus projetos, e aí, óbvio que passagem aérea, viagem de avião, cálculo de alimento, deslocamento de carro, motoboy, toda essa grade de movimentos que você faz para fazer a sua empresa funcionar, você vai lá e você calcula e zera, e pronto, e segue a música, entendeu? Você fica com essa sensação de que realmente você está sendo coerente com o que você está tentando transmitir nos seus filmes. Então, assim, eu queria dizer que é possível, sim, pensar num caminho que de fato você tem uma mudança de espírito, de comportamento, seja como pessoa ou como empresa. Acho que é possível, sim. Estamos indo para o final. Eu queria deixar, João, queria te pedir para deixar uma mensagem final neste grande evento, né, onde a gente debateu tantas coisas, vem debatendo tantas coisas importantes, sumamente importantes, que é essa agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que você acompanha aí há bastante tempo, né? Trabalha todo dia por essa agenda, né, dos ODS. Estamos aqui nesse festival conhecendo os ODS. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem em cima do que a gente conversou hoje, do que a gente soube hoje, né, pelo documentário, do que a gente ouviu hoje aqui na nossa conversa sobre esse presente à prova de futuro. Bom, obrigado por estar com vocês aqui hoje. Acho que o principal recado é: assistam o filme mais de uma vez. Anotem, reanotem, avaliem o que o filme trouxe para vocês, de novos conhecimentos. Busquem entender na sua comunidade, ao seu redor, essas dinâmicas hoje que já permite trabalhos voltados para a economia circular. Eu acho que é importante ter claro, as pessoas acham que economia circular é só para falar de resíduo. Na verdade, a economia circular é para falar do nosso modo de vida. Então, eu acho que o recado é justamente nesse sentido, a gente começar a pensar o nosso comportamento, a gente ter esse trabalho de empatia com o outro, uma compreensão maior de casa comum, que nós não estamos sós, e a minha ação aqui, ela pode impactar outra pessoa do outro lado do mundo. Então, vamos ter coerência e viver dos nossos exemplos positivos e buscar construir esse mundo tão desejado que a gente almeja. Muito bom. E conheçam pelas redes sociais, aí vocês conseguem chegar o trabalho feito na EcoSurf, o trabalho feito pelo João, pela equipe. Tem a EcoSurf
em São Paulo, no Rio Grande do Sul, tem EcoSurf em vários pontos aí, né? E obrigado, então, também ao Silvio Rocha, obrigado, parabéns mais uma vez por esse documentário tão importante para a gente poder refletir sobre nossas formas de produção, nossa forma de vida, nossa forma de encarar e o papel de cada um também dentro desta sociedade. Silvio, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar com você e com o João nesse debate. E você, então, ficou com mais uma sessão do Happy Hour aqui do festival, conhecendo os ODS. A qualquer momento a gente está de volta, então, com mais conversas, com mais debates sobre tudo isso que você está assistindo por aqui. Até lá. Tchau.